Como se llama si, bonita, si, mi casa, su casa, Shakira, Shakira. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, como começar a ouvir música latina? A gente vai mergulhar, vai percorrer os países aqui da América Latina, Espanha. A gente vai tentar sair um pouco desse eixo comercial. Será que começar por Rosalía é o melhor caminho? Quais são os outros ritmos, outras direções criativas que a gente pode explorar dentro desse universo fantástico da música latina? E para ajudar a gente nessa conversa, nós temos a participação especialíssima de Flávia Durante. Seja muito bem-vinda, Flávia. Olá! Oi, gente, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando sobre música com vocês, com pessoas tão queridas. Boa, brigadão. Mas antes o que, minha amiga Isadora Almeida? Mas antes a gente convida quem está ouvindo aí, você mesmo. Segue a gente nas plataformas de streaming, dá lá o seguir. Gente, dá lá também 5 estrelinhas, hein? Custa nada, avaliação pra gente, vale muito. A gente convida também vocês a seguirem a gente nas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. E temos também o nosso Padrim, padrim.com.br/podcastvfsm. A partir de R$5 vocês podem nos ajudar aqui com os nossos gastos mensais, o nosso TI, né, gente? Bom, R$5 não é nada, como a gente vem sempre falando. E assim, Kleber, o que o pessoal tem de contrapartida? Conta pra gente. Tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes lá no Telegram, tem lançamento de programas com muita antecedência e você participa das gravações ao vivo aqui, ó, com a Maria Lua, o Jefferson Kozenieski, o Gabriel Benevides, a Tuane Malman e o Pedro Carvalho. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado por apoiar a gente. Madrinhos Rules. É isso, gente. Boa. Vamos falar sobre música, gente? Bora. Flávia, queria pedir, por favor, se você pudesse se apresentar brevemente, porque nós conhecemos você, mas alguns dos nossos ouvintes talvez não conheçam. E eu já quero puxar, se você puder compartilhar um pouco de qual é a sua relação com a música, e não necessariamente música latina. Bom, eu sou jornalista de formação, trabalhei 20 anos em redação, assessoria de imprensa, com gravadora grande, gravadora pequena. Enfim, minha formação toda profissional foi em jornalismo e em música. E faz uns 10 anos, né, mais 6 anos profissionalmente trabalhando com moda, com eventos. Sou criadora do Pop Plus, que é hoje uma grande feira de moda plus size aí, uma das maiores do mundo. Mas estou sempre com a música aí no coração e o meu hobby, né? Minha segunda profissão até hoje é ser DJ, né? O que me deixa, não me dá grana nenhuma, mas me traz um pouco de sanidade mental. Me dá alegria, dá uma alegria. Me dá muita alegria, com certeza. E a sua relação com música latina? Como que começou? Como que foi seu interesse? O que te atraiu para esse universo? Bom, eu toco na Noite de São Paulo, vai fazer 21 anos, né? Tá fazendo 21 anos agora em julho. E eu comecei bem naquela época do Strokes, do White Stripes, da Fun House, né? Bem naquela época que tava bombando aí esse novo rock aí. E eu curti muito essa época, embora seja uma geração um pouco mais anos 90, assim, eu sou de 77, mas eu mudei para São Paulo meio que nessa época também, então para mim era tudo lindo, e eu peguei bem essa geração, mudei para São Paulo em 98, 99, né, tava surgindo toda essa nova cena, aí de tanto eu sair, né, de segunda, eu era santista deslumbrada, vindo para a cidade grande, saía de segunda a segunda, né? Era jovem, tinha pique para isso. Eu não sei como que eu fazia, né? Com salário de foca para fazer isso, né? Mas... E de tanto sair, me chamaram para tocar no DJ Club. O DJ Pomba, você que tá sempre aqui, né? Vem aqui tocar um dia. Aí comecei a tocar. E eu comecei tocando justamente rock, indie, soul, anos 60. Essas coisas que eu já gostava. A música latina entrou um pouco mais tarde na minha vida, né, por uma curiosidade, né, eu fui morar uma época num apartamento de um professor que foi fazer pós-doutorado nos Estados Unidos e era um argentino, morava no Sumaré e ele tinha uma coleção incrível de disco de rock latino, principalmente Legal. Argentino,
E aí, era meio guardado assim, mas eu era meio xereta, comecei a fuçar toda a coleção do cara, aí eu pirei, né? Comecei com Soda Stereo, Café Tacuba, né? Todas essas bandas bem clássicas do rock latino. Então foi a porta de entrada foi com rock, com indie latino. E aí depois teve um momento assim muito marcante que eu vi um show do Desordem Público, que é uma banda de ska da Venezuela, uma das maiores bandas daquele país, né, da Venezuela, e foi no Sesc Pompeia, um festival desses de carnaval. E aí eu pirei de vez. Nossa, é muito boa essa banda, como é que pode, né? E na época era mais galera do ska e a galera latina mesmo, imigrante, que conhecia, que curtia. E aí foi meio que tipo uma segunda entrada, assim. Aí você já começa, depois do ska, já vai pra salsa, pro merengue. Enfim, né? Foram vários momentos aí que eu fui me embrenhando cada vez mais nesse universo. Perfeito. E você que está ouvindo, ao longo desse programa, você também vai escutar os depoimentos do Guilherme Araújo, do Papel Pop, e do Marcelo Costa, do Scream and Yell, que compartilharam um pouco do conhecimento musical deles também sobre música latina. E aí, gente, que eu fui fazer minha tradicional pesquisinha de pauta, e o brasileiro, ele ouve muita música. Segundo a Federação Internacional de Indústria Fonográfica, o Brasil é o maior mercado de música da América Latina e um dos maiores do mundo. Nós somos o segundo país que mais consome música no mundo, segundo um relatório do Engaging with Music, publicado em 2021 pela representante internacional de indústria fonográfica, a IFPI. E na nossa frente está apenas o México, com 25,7 horas de audições semanais. O Brasil contabiliza 25,4 horas semanais, enquanto o resto do mundo, esse é um número bem um pouco mais baixo, que é de 18,4. Então, 2 países latinos aí que são apaixonados e que consomem muita, muita música. Porém, mesmo sendo esse país que consome muita música, e a gente é cercado por uma cordilheira de países aqui latinos que tem uma expressividade musical muito forte. Por exemplo, a Argentina tem um histórico, para além do tango, tem vários outros ritmos locais. O rock argentino é muito icônico também. A gente tem Chile, a gente tem Colômbia, a gente tem... vai até Cuba, tem muita produção em tudo que rodeia a gente e que é cantado em espanhol e que não é cantado em português. Porém, esse tipo de música, ele tem uma dificuldade de penetração enorme aqui no Brasil. Segundo diferentes pesquisas e esses levantamentos anuais, tanto que o Spotify levanta, quanto que o YouTube levanta, ou outras pesquisas encomendadas, a aparição de música latina, ela é completamente inexpressiva, é um traço. Muitas vezes ela não chega nem a pontuar dentro das categorias, ela é classificada naquele grupo de outros, porque realmente ouve-se muito pouco música latina aqui no Brasil. Com exceção de alguns fenômenos esporádicos, como Despacito, que é de vez em quando teve Macarena nos anos 90, Despacito nos anos 10, de vez em quando volta alguma música dessas, mas ela é uma música estéril, ela não gera frutos, ela vem, ela ocupa essa posição de destaque, aparece nos charts no final de ano, mas depois ela desaparece para dar lugar para uma outra composição, talvez de um outro país que não seja também cantado em português. E tudo isso tem um motivo bastante claro, que é o Brasil, é o país que mais consome a própria música. Segundo um levantamento da Folha de São Paulo, na lista de sucessos do mundo todo na plataforma do Spotify, as canções que chegam no topo do Brasil tendem a não aparecer em hits em outros lugares. E é só que essas canções são muito tocadas. Elas tocam muitas vezes mais do que um grande hit global, elas são muito tocadas aqui dentro do Brasil. A gente leva aquela coisa do compre do produtor local muito a sério. Exatamente. E aí o Brasil é o país que menos tem sucessos compartilhados com outros países. E aí tem essa matéria bem interessante da Folha, que eles conversaram com o Eduardo Vicente, que é doutor em Ciência da Comunicação pela USP e pesquisador de música popular, que ele falou o seguinte: nenhum país na América Latina tem um percentual de consumo de repertório doméstico como o nosso. Podemos nos comparar com Estados Unidos, Japão e países da Europa. E aí eu achei, durante essa pesquisa para a pauta, um trabalho de conclusão de curso muito interessante, uma dissertação da Karen dos Santos Araújo. Hoje ela é analista de inteligência de mercado da Fundação Getúlio Vargas e ela desenvolveu esse texto que é Reflexões sobre as dificuldades de inserção da música latina no Brasil, porque as canções em espanhol têm dificuldade de fazer sucesso no país.
E aí ela levanta 4 pontos que são bem pertinentes, a gente pode ir até comentando alguns deles. O primeiro é justamente esse, do mercado interno forte. A gente sobrevive da nossa própria música, a gente é muito isolado culturalmente aqui, mas a gente valoriza a nossa cultura nacional. O segundo é a questão da barreira linguística. Desde 1500 a gente vive tecnicamente separado dos nossos países vizinhos, porque nós fomos colonizados por Portugal, enquanto todos os outros foram colonizados pela Espanha, por conta da questão lá do Tratado de... Era o Tratado de Tordesilhas, né? Que dividia os dois ali, ó. Viu? Ou França, que tem a Guiana também lá em cima. Que... É verdade, tem um puxadinho ali. Mas é curioso que, por exemplo, a região que eu moro no sul, ela é uma região de fronteira. Na época do Tratado de Tordesilhas, a gente já estava do lado espanhol. Mas mesmo assim, nesses espaços onde a gente está muito mais próximo da fronteira, ainda assim não se tem esse contato com esse tipo de sonoridade. É comum até que essas pessoas do outro lado da fronteira escutem muita música brasileira, mas a gente dificilmente escuta. Quando a gente ia pra balada na Argentina, a gente só ouvia cúmbia, mas eles vinham pro Brasil só ouvia música brasileira. Eu tinha a mesma percepção no Paraná. Eu cresci numa cidade que fazia divisa com o Paraguai e passou da ponte, era música latina o tempo inteiro, com algumas coisas em português tocando também os principais hits, mas penetrava muito pouco. Acho que o grande fenômeno era a questão da cachaca, que é meio que um brega, assim, muito característico de lá, e que tem até alguns artistas dessas bandinhas que incorporaram um pouco, mas realmente, dificilmente ultrapassava a ponte, assim, pra cá. E aí outro aspecto que ela levanta é a questão da americanização. Então nós somos historicamente bombardeados pela música, pelo cinema e pela cultura estadunidense. Então a gente sabe às vezes muito mais sobre o universo cultural dos Estados Unidos do que de um país aqui do lado. A gente sabe pouquíssimas coisas, por exemplo, sobre o Paraguai. A gente conhece os estados americanos e a gente não sabe. Exato, a gente os países que tem na América Latina. Com certeza. Colômbia é muito americanizada também, né? Sim. Acho que quase todos os países latinos, né, eles são todos meio bombardeados por isso, porque tudo que a gente consome culturalmente vem de lá e é meio... fica na nossa cabeça mesmo, sem você querer, assim. E aí outro aspecto que ela aponta nesse texto, e eu achei muito interessante, eu nunca tinha me dado conta disso, é a questão da própria repressão militar e do fechamento do Brasil durante o período da ditadura. Então a gente teve essa valorização exacerbada dos símbolos nacionais, essa negação e dessa perseguição ao comunismo, a valorização do verde e amarelo, até a questão do logo, Brasil, ame ou deixe. E aí, VFSM, tudo bom com vocês? Prazer imenso estar aqui de novo. Eu sou Marcelo Costa do Screenel e é um prazer imenso estar aqui de novo conversando com vocês. É sempre uma honra participar do podcast, ainda mais hoje falando de música latina, que é algo que tem mexido bastante comigo nos últimos anos. Quando eu falo últimos anos, eu tô chutando assim uns 10, 15 anos. Eu não sei por que a gente tem essa barreira com a música latina no Brasil. Acho que tem um pouco de um certo virar as costas pros vizinhos e olhar essa coisa do primeiro mundo, mas eu acho que é uma análise um pouco mais profunda e social, inclusive, sabe? Porque é inexplicável, pra mim é inexplicável. Tá todo mundo do nosso lado aqui, e por mais que a gente fale línguas diferentes, a sonoridade latina, ela é muito característica, ela é muito próxima, sabe? A gente não tá tão distante sonoramente deles e eles não estão tão distantes sonoramente da gente. O que é muito estranho, inclusive, eu falar isso, né? Porque eu tô falando como se eu estivesse tratando que nós não fôssemos latinos. Nós somos latinos. Então, não há essa diferença, não há essa barreira, não deveria haver essa barreira. Então, eu acho que o consumo vem de um histórico induzido por cinema, por rádios, um histórico que vem aí dos anos 50, 60, 70 de consumo de músicas em inglês, deixando de lado as músicas em espanhol, sabe? Então, pra mim é isso, não tem outra explicação, sabe? Até porque muita gente sonha em ir pra Europa ou sonha em ir para os Estados Unidos, mas tipo, não foi pra Argentina, não foi pro Chile, sabe? Não foi pra Cuba, não foi pra, sabe, pro Equador, não conheceu pontos maravilhosos do nosso entorno, sabe? Então tudo isso, ou seja, não é só música, na verdade, turismo também, sabe? É uma coisa, só que eu acho que é isso, é uma coisa social, é um estudo que precisa ser muito mais aprofundado
Para entender mesmo por que a gente acabou, e com certeza alguém já deve ter feito, inclusive, porque é muito óbvio, né? Essa lacuna, a maneira com que nós viramos as costas, principalmente pré-Mercosul. Acho que quando o Mercosul é criado ali, a gente começa a se aproximar mais. Isso é uma coisa muito mais nossa. Eu não sinto isso deles, não sinto isso nos nossos países vizinhos. Eles consomem música brasileira. Mas nós não, do mesmo jeito que a gente não consome música portuguesa, né? Os portugueses consomem música brasileira lá e a gente não consome música portuguesa nova aqui. Eu não sei explicar, mas eu acho que é uma coisa extremamente social, é uma coisa que foi induzida ao brasileiro, ao povo brasileiro em determinada época, e a gente levou como se fosse uma coisa obrigatória de ter que ouvir música em inglês. E não valorizar tanto, sabe? Tipo, não prestar tanta atenção no que tá acontecendo aqui do lado. O que é uma pena, né? E com todas essas informações fica a pergunta, como que a gente começa a furar um pouco desse bloqueio? Como que a gente consegue provar de elementos da música latina? Como que a gente sai desse universo que às vezes parece que tá muito fechadinho dentro da nossa própria cultura? E aí Mas antes eu queria conceituar uma coisa aqui. O que a gente tá levando como música latina, na real? Porque a gente tá pensando em coisas da América Latina ou a gente tá pensando em coisas que vêm da língua latina? Tipo, ibero-americana. E tem muita coisa que a gente considera música latina que vem de Miami, né? Sim. Que é gerado lá. Então, é difícil, né? Muito complexo, assim como falar também em música brasileira, né? Todo um universo ali de muitas coisas. Eu acho que a gente acaba meio que, quando fala em música latina, pensando em pop latino e em reggaeton, né? Que tá agora bem em evidência, né? Mas cada região, cada país tem, né? Tipo, na Argentina, a cumbia videira, que é gigantesca, que ninguém conhece. Então, cada país lá, cada pedaço tem sua particularidade também. Mas acho que a gente acaba meio que se direcionando ao pop latino, dançante. Especialmente cantado em espanhol, né? Sim, porque a gente não pensa em francês, italiano como música latina. Em termos de premiação, de indústria, acabou se englobando tudo, né? Sim. No idiomas de origens latinas, né? De raiz latina, né? Então, quando você tem premiação, aí o Grammy Latino tem língua portuguesa, língua italiana, francês, né? Tem vários idiomas ali. E tem até tem subcategorias até específicas, né? Sim. Tem a eterna polêmica, né? De, Rosalía não é latina, que ninguém aguenta mais ouvir esse papo. Né? Então, gente. Pra mim é tipo, gente, o Almodóvar é latino, acabou e todo mundo é latino. Pronto. Não vem isso. tirar. pra mim todo mundo é latino. Ai, que loucura. Pronto. Pra mim tem muito mais a ver com essa relação cultural, eu acho que tá estabelecida, né? Que é muito claro, tipo, a gente não tem coisas culturais muito próximas com os franceses, com essas coisas, mas a gente tem coisas muito próximas dos espanhóis e dos portugueses, e isso é muito mais inegável, assim. Então a gente tá muito mais próximo do que das outras línguas. Eu acho que o próprio termo música latina, ele é uma criação da indústria mesmo, né? Tipo, é um modelo exatamente. adotado pela indústria da música. Então, como a Flávia tá falando, tem a música brasileira e tem... Pensa na música brasileira, quantos sub-ritmos, subcategorias e sub-coisas que a gente tem. Então, imagina que cada um desses países tem esse mesmo leque criativo, catálogo de possibilidades. Né? Não, e essa coisa, assim, começa nos Estados Unidos, principalmente para vender jazz. Que era o jazz latino lá dos anos 50, 40, por aí. Sabe, tipo, então já era uma coisa mercadológica desde lá. Sim. E a salsa, por exemplo, foi criada nos Estados Unidos, né? Então, com uma porção de músicos de origem latina que nasceram nos Estados Unidos, né? De uma nova geração de imigrantes que juntaram o mambo, o merengue, o cha-cha-cha, o jazz, o rock, misturaram ali e criaram a salsa, né? Então, são várias coisas ali que vão sendo criadas pela indústria americana e que hoje as pessoas acham que é puro, né? Mas foi uma criação também de um outro grupo ali, né? Então, não existe mais nada puro, né? Toda a parada das Ilhas Caribenhas também, né?
Comentário aqui ó, do nosso apoiador, o Jefferson Kozenies, que ele falou: lembro que na minha juventude, lá nos anos 2000, eu conheci um pouco de música argentina. Fito Paz, Charly Garcia, Soda Stereo, Boa. Miranda, mas porque existia uma rádio em Porto Alegre que tocava alguns artistas. Mas o curioso é que ainda assim era nichado em pop rock, mas foi uma porta de entrada para depois, com a internet, aprofundar mais em outras vertentes. Legal, eu queria partir desse comentário do Jefferson para entender de vocês também, meus amigos do podcast, qual que é a relação de vocês com música latina, se vocês ouvem, não ouvem, como que é pra vocês? Renanzinho, que eu sei que tem um pezinho um pouco maior aí na região sul. Curiosamente, eu comecei a pesquisar e ouvir música latina por causa da MTV. E não é porque como se a MTV passasse muita música latina, porque não fazia isso. De vez em quando, alguns VJs citavam essas bandas, essas coisas que a gente sempre fala. Mas sei lá, porque em algum ano eles exibiram o Los Prêmios, que era tipo o VMB latino. E aí era tipo o encontrão de todo mundo. E daí tipo, eu gostei de vários artistas que apareceram e fui pesquisando eles. Ximena Sariñana, Bela Donna, não sei o quê. E fui entrando nessas coisas. E aí fui entrando num submundo. Na época era tipo Last FM, eu usava muito. Então ia vendo qual é outra banda que tá parecidinha aqui. Fui pesquisando muita coisa e fui descobrindo muita coisa que eu gostava. E aí acabou se tornando natural pra mim fazer essas pesquisas muito mais com a internet do que com esses outros espaços, né? A MTV, nos anos 90, teve um programa chamado MTV Tordesilhas. Chegaram, se não me engano, não sei se é coisa da minha cabeça, mas acho que aconteceu, sim. Chegaram a fazer um festival no Brasil, MTV Tordesilhas, com Aterciopelados e várias bandas aí que eram em evidência ali do rock latino nos anos 90. Até depois a gente procura aí para confirmar se é verdade mesmo. Mas eu lembro que tinha, assim, uma coisa ali dos anos 90, porque essas bandas chegaram a ter uma evidência, assim, no Brasil nessa época, né? Aí depois meio que morreu de novo. Assim. Oi, ouvintes. Oi, pessoal. Queria dizer que eu tô muito feliz de estar aqui falando sobre esses interesses, essas paixões, essas obsessões latino-americanas. Eu comecei a ouvir música latina, a consumir música em espanhol, quando eu tinha, por volta de 12, 13 anos. E muito em virtude da minha mãe, porque eu herdei boa parte do gosto musical dela. E ela sempre gostou muito de Shakira. Acho que a Shakira foi a grande artista, assim, né? Meu primeiro grande ídolo. Mas também a artista que, acho que não só pra mim, mas pra várias outras pessoas que provavelmente vão estar escutando esse podcast, ela foi a porta, né, pra América Latina, assim. E eu lembro que, nossa, eu colecionava todos os discos. Ainda hoje faço isso só com ela. Enfim, eu tava sempre pesquisando e eu acho que teria sido completamente diferente se ela fosse uma artista que não tivesse um trabalho tão rico, um trabalho tão precioso em termos de referências, né? Ela traz ali desde a música árabe, que se escuta, né, muito no Caribe colombiano, até ritmos considerados ritmos mais marginalizados, como a champeta, mapalé. E também, né, as parcerias que ela firmou com outros artistas. Por exemplo, eu vou citar aqui, talvez a mais canônica que a gente teve, Mercedes Sosa, que pra mim, Mercedes Sosa é Deus, né, na Terra. E, enfim, foi a partir de Shakira que eu consegui chegar nesses espaços e depois, claramente, de maneira independente, para além do que ela mostrava ou trazia, né, para o próprio trabalho. Eu tive esse ímpeto de ir atrás de outros artistas, de outras referências, de outros ritmos. Mas aí veja só, né? A gente tem hoje, ainda hoje no Brasil, mesmo com tantas entradas, né? Você teve, vou citar assim por alto, Shakira nos anos 90, você teve também Los del Rio com Macarena, você teve Despacito mais recentemente, RBD lá nos anos 2000. Tudo bem, tivemos aí alguns movimentos, né, alguns grupos e artistas que conseguiram cruzar essa barreira. Mas eu acho que a gente não pode tomar isso como base para dizer que existe uma inserção da música latina, porque a gente sabe que não existe de fato, né? Ainda é muito difícil fazer com que esses artistas, né, consigam ter uma aceitação do público, mas também uma repercussão por aqui, né? Uma reverberação desses trabalhos. E eu acho que muito, principalmente quando se fala de música, né, de grande alcance, as gravadoras pressupõem-se que teriam que ter um papel fundamental nesse sentido, de fazer com que esses artistas eles pudessem não só fazer com que essa música
atravessasse fronteiras, mas também com que esses criadores eles pudessem chegar até a gente presencialmente, né? Se apresentar por aqui. Eu gosto sempre de falar, né, da Mon Laferte, que é uma artista que está lotando arenas aí, México, Chile, Argentina, Colômbia, Espanha, e que as pessoas simplesmente não conhecem aqui, né? Você tem, sei lá, eu brinco com uma amiga que somos 2 fãs apenas, né? Então eu acho que nesse sentido as gravadoras elas teriam que ser, pelo menos teoricamente, agentes ativos nesse sentido, né? De fazer esses intercâmbios. A Glória Pérez nunca fez uma novela com temática hispânica, não? Com pegada latina? Nunca rolou, né? Não. Fez a América, mas era mais… Assim, Miami, passavam né? pelo México ali, Miami. México, Mas eu acho que não tinha um impacto musical, tipo Caminho das Índias, sabe? Que começa a tocar música indiana em tudo quanto é lugar. Tipo, Não. Clone, né? Assim, Tá explicado a falta do sucesso. Na Tem época que ter do Clone, novela. eu ficava ouvindo a trilha do Clone, era muito boa de música. Faltou isso aí, é verdade. E você, minha amiga Verdade. Isadora? Ai, gente, tô tentando lembrar aqui. Assim, sempre gostei quando aparecia na TV, mas essa música latina americanizada, tipo das big bands, cha-cha-cha, merengue, tipo, tudo isso eu sempre achei muito legal, principalmente em trilha de filme, sempre gostei. Mas eu acho que o meu primeiro mesmo contato que partiu de mim, assim, foi com El Guincho. Muito por causa da MTV, por causa do clipe de Bombay. Foi em 2010. E aí eu fiquei viciada, completamente viciada. Daí voltei a ouvir acho que Alegrança. Que daí é o anterior, de 2008. Mas meu Deus, o que eu ouvi, o pop negro, assim… Base. Foi, tipo, a primeira coisa, assim, que realmente… E veio de mim, sabe? Que eu falei, não, vou ouvir. E, cara, é um dos meus álbuns favoritos até hoje, assim. Gosto demais. Comecei pelo El Guincho. Olha só, não é coisa da minha cabeça, não. Foi em 97, MTV Tordesilhas. Eu ia falar agora. Foi em Porto Alegre. E teve o Ilia Curiaque, de Valderramas, Los Três do Chile, o Atércio Pelados. E… Café Tacuba. E o Paralamas, o Nenhum de Nós, o Skank e o Paralamas Sucesso, que, junto com o Capital Inicial, foi um dos grandes disseminadores de rock argentino no Brasil, né? Sim. Eles gravaram várias, né? Várias. Sim. E gravaram Música Ligeira foi gravada ao mesmo tempo. Os dois gravaram, lançaram versões. Uma loucura, Sim. né? E o Charlie Garcia também já gravou com o Paralamas. Então, tipo, sempre teve essa coisa. E daí depois eu fui também conhecer música latina, tipo, daqui, né? Tipo, rock argentino, um pouco por causa dos Paralamas. O Desordem Público já gravou também, o Herbert Viana. E eles já fizeram show juntos na Venezuela. Uma loucura, assim. Tipo, o Desordem Público na Venezuela enche estádio, assim. Sim. Eu não sei como que nunca trouxeram eles para fazer. Lógico que aqui não ia, né, ser muito conhecido, mas para fazer esses shows que eles fazem no Rock in Rio ali, com duas bandas, né, tipo no palco mundo. Seria legal. Aquele palco mais, né? Sunset. Isso. E, nossa, ia arrebentar, porque o show deles é absurdo e é super dançante, né? Você não precisa nem conhecer as músicas para se entregar. Que legal. Você falou dessa relação de artistas brasileiros cantando música latina, Skank, Paralamas são bem representativos disso. Mas eu acho que um fato bem curioso é que além da gente ter esse mercado que sempre sobreviveu da própria música, a gente sempre pensou pra fora. Então, Roberto Carlos tem discos cantados em espanhol com altíssima circulação. Então, ele é mega conhecido em vários países aqui. Xuxa tem disco cantado em espanhol, gigantesco. Na Argentina. É muito curioso como… Nelson Ned é mega conhecido. Sim. É curioso como os países vizinhos são muito mais solícitos e dispostos a abrir as portas pra gente do que a gente o contrário, né? Uhum. Sim. É que, querendo ou não, a gente já tem um mercado gigante, né? São A gente é 6 muito milhões grande. de pessoas, é eu muita acho gente. Que, cara, é muito louco, muito Temos um mercado muito grande e que parte é uma coisa boa, né? Porque essa coisa da gente estar ouvindo cada vez mais a nossa música. Porque quando eu era pequeno, eu lembro que era tudo muito americanizado também, né? Embora hoje ainda seja, mas anos 80, 90. Tanto que a gente tinha, quando tinha banda daqui, banda indie, todas cantavam em inglês. Para uma banda indie daqui dos anos 90, começo dos anos 2000 cantar em português,
era um sacrifício. As pessoas achavam brega. Nossa, vai cantar em português, você parece um Frejá cantando, não sei o quê. Era um sacrifício. Hoje em dia, não dá pra você imaginar uma banda indie hoje cantando em inglês, né? Sim. A não ser que ela já vá se direcionar pro mercado total norte-americano ou britânico, né? Mas era uma coisa impensável. Uma banda indie brasileira nos anos 90 cantando em português. Era muito, muito difícil. Right. Sim. Então, todas cantavam em inglês. Muito difícil, não tem. A gente vira a chave no Screen ali, começa a valorizar muito a música latina a partir de 2007, 2008. E depois, logo na sequência, também viramos a chave com música portuguesa. São dois cenários que a gente começa a acompanhar bastante a partir de então. Mas eu vou voltar do começo, vai. Vou voltar do começo, vocês me perguntam, né? Como que eu entrei nessa, né? E, puxa, eu sou filhote da cena dos anos 80, né? Do rock nacional dos anos 80. Sou dos anos 70, então eu tinha meus 13, 14 anos ali no estouro do rock nacional. E o rock nacional é um movimento totalmente anglo-saxão, né? É bem britânico, de bandas cantando em inglês. Mesmo que Titãs, Legião e Paralamas cantassem em português, a gênese daquele som, daquele movimento do rock nacional era bem anglo-saxão. Eram bandas americanas e bandas inglesas influenciando essa turma, né? E, logicamente, todo mundo que ouviu muito essa época, ouviu essas bandas, também acabou migrando, né? Acabou mergulhando nessas cenas anglo-saxãs posteriores, né? A gente foi procurando saber de onde que vinha tudo aquilo, né? E eu demorei, assim, pra mergulhar. Vou dizer pra vocês que acho que o primeiro artista que me chamou a atenção pra música latina foi os Paralamas, com a conexão que eles tinham com o Fito, com o Charlie. Até essa coisa anglo-saxã que pegou muito nos anos 80 no rock nacional, meio que também me contaminou, ao contrário, assim, de uma maneira que, quando eu fui começar a ouvir algumas coisas da cena argentina, por exemplo, assim, já nos anos 90, eu já tinha virado a chave. Então eu já não estava mais olhando tanto para o Reino Unido e para os Estados Unidos, né, para essas duas cenas. E tava começando a procurar bandas com mais sotaque brasileiro. A gente vai ter o Mangue Beat surgindo, o Raimundos, o Skank. Naquela época ali, eu vou ouvir alguma coisa do Fito, eu vou ouvir alguma coisa do Soda, mas a coisa só vai bater pra mim mesmo com o Cadillacs em 99, Los Fabulosos Cadillacs, quando eles lançam o La Marcha do Golazo Solitário, que pra mim é um clássico, e a partir daí se conecta muito com essa brasilidade, ou essa latinidade que eu já estava procurando, que eu já estava indo atrás nessa década aí, na minha própria vida. E acho que os Cadillacs são a primeira banda, assim, que me chama a grande atenção. Aí o Screen surge em 2000, vem o El Matô, que é uma banda contemporânea, né, da cena indie dos anos 00, tanto internacional quanto nacional, quanto latina. Me apaixonei por El Matô também. Mas acho que se fosse pra citar duas, seriam essas duas, assim, sabe? E você, Nick Silva, como que você que eu sei que ficou apaixonado por Rosalía em 2018, descobriu um mundo novo, fez até uma proposta de que viajaria pelos países da América Latina para conhecer as músicas, ali fez umas playlists de músicas latinas. Como que tá essa Durou relação pouco, agora? Assim. Eu tive meus mergulhos, assim, acho que, sei lá, quando criança, Shakira era uma coisa que era impossível de não ouvir, então tava meio que em todo lugar. Tudo. E aí, sabe, tipo, do nada ia acontecendo esses eventos e aí, tipo, você ia recebendo coisa ou outra. Acho que o Demars Volta me fez ouvir um pouco de música latina. É verdade. Porque o segundo disco deles tem um pouco de influência, então eu acabo indo depois buscar alguma coisa ou outra. E em algum momento chegou pra mim o disco do Pescado Rabioso também, que é rock argentino e é maravilhoso. E aí, sei lá, mergulhando nas coisas do Spinetta, que também são ótimas, assim. E aí é assim, pra mim sempre foi meio picado, assim, foi dando esses pulos e vendo algumas poucas coisas. Essa playlist que eu fiz de música da América Latina ainda existe, então posso deixar aí se alguém quiser ouvir. Tem umas coisinhas de todos os tempos, na verdade, mas acho que mais dos anos 2000, 2010. De coisas mais tentativas de novas, assim. E sei lá, eu acho que pra mim é isso, assim, eu fui conhecendo aos poucos. E algumas coisas muito legais, assim. Eu cheguei a gravar as Jeep Sessions do Monkey Bus com o pessoal do Los Siberianos, que eles são argentinos, que foi bem legal. E um cara chamado Paul Higgs também, que é uruguaio, que foi maravilhoso, assim. Foi uma experiência muito divertida. E é isso, assim. Acho que minha experiência
foi sempre mergulhar aos pouquinhos, assim. Acho que eu nunca fui de cabeça. Então, quem sabe esse programa seja de fato um convite. E você, amigo? Eu acho que eu sou bem parecido, assim, na época que eu usava o Tumblr, eu acabei conhecendo muitas bandas espanholas e muitas bandas indie também nessa pegada, tipo Triângulo de Amor Bizarro, El Cumpio Assassino, Los Planetas, e eu até me interessei bastante, assim. Mas eu achava que o som que eles faziam era muito similar a outras coisas que eu já ouvia em inglês ou em português. Então eu acabava sempre pendendo para voltar para essas coisas em inglês ou em português, que eu já tinha uma familiaridade um pouco maior. O guincho foi uma coisa que também foi bem interessante pra mim, mas eu sinto que nos últimos anos eu tenho me interessado muito mais, até porque muitos dos artistas que eu gosto, que antes cantavam em inglês, agora estão cantando em espanhol. Por exemplo, o Relado Negro, que é um cara que eu acompanho já há mais de uma década. Ele começa com picadas de canções em espanhol, e aí agora que ele tem abraçado mais. A Xenia Rubinos é outra que lançou um discão ano passado, que eu gosto muito, que também cantava em inglês, e ela decidiu adotar o espanhol. Buscabula, que é um projeto que a gente já falou aqui também. Eu acho que o próprio fenômeno Rosalía, querendo ou não, ela, tipo, abriu muitas portas, assim, tipo, apresentou muitas coisas, deu outras direções, porque, querendo ou não, ela faz um tipo de pop que é um pop muito atual, tem um frescor muito característico, mas tem esses elementos da música latina, dessa coisa meio clássica que ela faz lá no El Malquerer, de pegar um livro, um manuscrito antigo e transformar isso em parte de um processo artístico dela, emocional. Então eu acho que é bem interessante. O próprio reggaeton você deu um mergulho, né, uma época. Cara, você tava gostando bastante. Pouca coisa, assim, foi bem passageira mesmo, assim, ouvi algumas coisas, mas nada que me aprofundar, pra me aprofundar mesmo, assim. Eu dei um mergulho na Deep Web da Rosalía, para até no pueblo que ela nasceu, lá na Catalunha. Eu fiquei completamente maluca, fiquei amiga do coreógrafo dela. E Meu fui Deus. em muitos lugares ali que ela frequentava. Então eu fiz assim, tipo, a tour. Essa vez que eu fui pra Espanha, fiz a tour Rosalía. E eu acho que agora a gente pode partir aqui para aproveitar aqui a presença da Flávia, para dar um norte pra gente, ela que já tem um conhecimento um pouco mais aprofundado, e perguntar como que a gente amplia isso, para que direção a gente vai. E aí eu começo perguntando, será que começar pelas coisas mais clássicas é uma solução ou pode ser um problema para um novo ouvinte da música latina? Eu acho que tem muita coisa sendo feita agora, com muito frescor, que já trazem referências antigas que vão fazer com que as pessoas, né, que tenham mais interesse ali em música, se aprofundar mais, vão atrás. Então, por exemplo, agora tá vindo uma onda aí de merengue muito forte, né? A Paloma Mami já lançou uns 2 anos uma música com Major Lazer, um merengue. O Bad Bunny lançou um merengão aí nesse último disco. A Rosalía vai lançar um agora. O Setangana tá cantando, tá encerrando os shows com Suavemente, que é um hino, né, do merengue, do Elvis Crespo. Então, para quem vê ali, se interessa, já vai automaticamente. Puta, que legal isso, né? Então, vou pesquisar mais sobre esse estilo de música que é mais tradicional, né? E vai fazer ali que as pessoas vão atrás dessas referências mais antigas, né? Então, você indo pro novo, né, que certamente você vai chegar nas coisas mais antigas também, que são tão bacanas quanto, né? Acho que o exemplo do Setangana, né, é o maior, assim, ele tem várias participações de pessoas mais clássicas, vamos dizer assim, né? Até o Toquinho, tipo, na nossa música, e aí os outros, tipo, os featurings do álbum do Madrileño, a maioria é de um pessoal mais velho, né? Assim, já Ele mais trouxe muita consagrado. gente do México, gente nova do México, gente antiga, muita gente da Espanha, da rumba flamenca. Misturou bem lá, Misturou bem, né? E fez um trabalho muito legal. Interessante, E o que é engraçado, né? Eu amo, né, Setangana, eu sou tão louca por ele, assim, muito. Mas só que quando ele faz essas coisas, né, agora defendendo a Rosalía, ele não sofre o mesmo massacre que a Rosalía sofre com certeza. por trazer as referências latino-americanas. E ele é as pessoas são totalmente, burra. né, totalmente paga pau de latino-americano, ele fala igual, ele, né? Então
tem esse machismo, né, na verdade, né? Sim, porque o cara é todo glorificado, ele faz o que quer e dança bachata e tudo, e todo mundo acha lindo. Agora a Rosalía, ela nem lançou o merengue novo, o povo já tá destrinchando ela de todos os jeitos. Ai, que gente chata. Então, eu acho que tem coisas que fazem sentido, né? Mas só que acho que não existe mais nada puro, né? O próprio merengue já era mistura de outras coisas, a salsa, né? Então, é isso. A galera quer reclamar, é não importa do que. Exatamente. Ainda mais a pessoa que tá em evidência, né? O que me surpreende é o Major Lazer tá nessa também. Porque assim, o Diplo, tudo que faz sucesso ou vai estourar daqui a pouquinho, ele tá dentro, né? Então assim, acho que realmente vai estourar daqui a pouco. Ele já é notório, né? Faz isso há muito tempo. Safado. Roubar da galera. Grande safado. Fez com funk. World music. Esses dias estava tendo uma treta aí dele com a Rai Rai, vocês viram? Não. Dela falando, uma treta feia ali dela falar que usaram um sample da voz dela, daquela música Shake to the Ground, que ele lançou, né, do Major Lazer com ela, e que foi parar no álbum do Drake e ela nem sabia, não ganhou um tostão por isso. Uou. E aí ela soltou o verbo no Twitter, né, e aí ele, né, todo daquele jeito escroto, machista. Ah, mas minha querida, não sei o que, isso aqui, se não fosse, né, resumindo, tipo, se não fosse eu tivesse lançado isso, eu não seria ninguém. Né? Puta, que raiva, né? Mas, enfim, ficou lá uma discussão no Twitter. Procurem lá. Procurem lá que vocês vão ver pra passar raiva. Tem uma pergunta aqui. O que você acharia que não é um bom caminho pra quem quer mergulhar nesse universo? Fala ali, fica longe disso agora, é muito difícil, foca nessas coisas agora, mas deixa isso pra depois. Você acha que existe algum dificultador nessas escutas de música latina? Será que a coisa talvez de seguir muita trend, assim, tipo, isso aqui tá bombando agora, então tem que ver agora? Porque às vezes, sei lá, a mesma coisa que você falou do reggaeton lá atrás. Tipo, você ouviu, beleza, passou 2 dias, você, tipo, cansou e nunca mais ouviu, sabe? Então talvez ir pra algumas coisas que sejam mais estabelecidas ao invés de seguir só o hype, assim. Talvez seja uma ideia. Não sei, eu não gosto de falar que existe um caminho errado ou certo. Eu acho que vai muito do jeito que a pessoa, né? Tem gente que gosta de pesquisar, ir a fundo. Tem gente que só quer ouvir o top 10 top 100 do Spotify, né? Mas o que eu sinto, né? Eu tocando música latina na noite de São Paulo há 13 anos, e no começo fazia festa para 3 pessoas, para 10, ou então quando tinha gente era tipo só a galera da comunidade de imigrantes mesmo, ou pra galera bem tilelê, né, aquela galera mais ursal, né, que ia nas festas. Hoje em dia eu sinto que a gente tá começando a meio que ver uma galera diferente nessas festas latinas, assim, ver um tipo de gente mais misturado, a galera LGBT também, uma galera mais, sei lá, de todos os tipos, assim, porque antes era sempre isso, era a galera imigrante, aí a galera mais filelê, não tinha muita diferença, não. E aí, então, nessas últimas festas que eu tenho tocado, assim, do ano passado pra cá, eu já tenho sentido uma mistura maior de público, e o impressionante, assim, músicas que não tocam em lugar nenhum, que não passam, artistas que não passam na TV, e todo mundo cantando, gritando, Bad Bunny, sei lá, os artistas, não só os mais populares, mas como os mais da galera que curte o reggaeton mesmo. Então você vê a galera cantando, assim, não é possível que esses empresários aí, produtores, não enxerguem isso e não vejam que esse som tá caindo no gosto da galera, né? Mas aí eu vejo lá a mulher lá, fulana do Lollapalooza, que surpreendeu com o sucesso do show da Miley Cyrus no Lollapalooza. Miley Cyrus, uma das maiores artistas pop dos últimos anos. A mulher surpreendeu, todo mundo gostou e surpreendeu o show dela, né? Aonde que eles vão arriscar no artista latino, né? Não, cara. Então é isso, né? A gente sente e chora
O balança-rabo nas festas. Eu sinto que essa valorização da música latina aqui no Brasil, ela é muito análoga à própria valorização da música brasileira. Porque a gente teve uma retomada, assim, ao longo da última década. Eu lembro que lá em 2011... no máximo você conseguia tocar uma música do Criolo aqui e ali, que era um cara já que tinha uma penetração grande em diferentes públicos, mas não passava disso. Agora não, agora você consegue fazer, tem festas focadas em música brasileira e música brasileira nova. A gente gravou recentemente um programa sobre essa nova onda dos festivais, que tá todo lugar agora, tem todo estado tem um festival grande de música brasileira com só artistas brasileiros e artistas brasileiros novos. Então eu acho que essa relação também, esse olhar para essa música latina é muito parecido em alguns aspectos nisso, né? Eu acho que é curioso a gente pensar nessa relação das pessoas com o próprio consumo de música, como ela mudou, eu acho. Antes a gente tinha muito essas centralizações mesmo, dependia da rádio, dependia da TV. Então a gente tem um novo consumo agora e as pessoas vão atrás do que é interessante para elas. E daí isso também se pulveriza, às vezes por isso que muitos desses programadores não estão atentos no que está acontecendo, porque as coisas estão acontecendo em outros espaços. Isso acontece, mas eu acho que também possibilita coisas muito mais interessantes, porque às vezes você quer, eu quero conhecer a música de um país específico. Você entra no Spotify, você vai atrás de playlist desse país e você descobre um monte de coisa legal e que são coisas que estão acontecendo em outros espaços e que são muito interessantes. Por exemplo, o Chile tem uma cena maravilhosa de artistas, é super interessante. São artistas super modernos que fazem misturas muito interessantes de música pop, do que vem do exterior com o que eles têm lá. E eu acho que é um caminho super legal, por exemplo, para começar, para quem não quer se aprofundar tanto de coisas mais clássicas e tudo mais. Você pode fazer esses caminhos que são pelas beiradas, que são por coisas que te interessam, né? Que vão se comunicando com você de outras formas, assim. Realmente tem muita coisa no Chile que acho que super bombariam aqui, mas a galera não conhece tanto, né? Tipo a Javiera Mena, o Francisco Vitória, que são bem pop, bem indie, bem pop, mas que tem um apelo, assim, né? Bem melódico, né? De coisas bem palatáveis, assim, que tem uma coisa assim diferente, que não é tão óbvia, mas são mais palatáveis, assim, agradáveis aos ouvidos, né? O Alex... do Alex, que é o meu Rosalio, né? Que eu sou louco por ele também. E que ele vai agora produzir o disco da Julieta Venegas, que é uma artista que, curiosamente, tem um público no Brasil. Super! Que surgiu daquela vez que ela chamou a Marisa Monte pro acústico dela. Sim. E aí acabou que ela conseguiu um público muito específico no Brasil. E ela consegue fazer turnês, todas essas coisas, mas é um público e esse específico. Disco dela que ele produziu é maravilhoso, já saiu até, super vale. Esse é um disco legal de ouvir, que é bem pop, assim, e bem diferente também. E é muito legal. Vamos começar com umas recomendações aí, Flávio. O que você acha que seria caminhos interessantes, para além até desse universo já que a gente falou bastante de Bad Bunny, Rosalía, que são nomes mais conhecidos. O que você acha que vale a pena começar a mergulhar aí? Pode ser por países, pode ser discografia, pode ser artista. O que você acha que é melhor? Como o Renan disse, né? Essa cena indie pop do Chile, que é riquíssima, é maravilhosa, tem muita coisa boa. Eu tenho até uma playlist, depois eu posso linkar aqui para vocês. E na Espanha tem uma cena muito forte, muito interessante na Andaluzia de flamenco experimental. Aí já é mais maluquice minha, né? Que eu gosto de acompanhar. De uns flamenco mais experimental, com eletrônico. E é muito, muito interessante. Tipo uma banda chamada Califato 3/4. São uns caras muito loucos, assim. E eles se apresentam nos programas malucos lá da Espanha, daquelas tiazinhas, assim, na hora do almoço. E eles anarquizam tudo, assim. E os discos são muito legais, que eles pegam o flamenco, né? Eles cantam em andaluz, né? Ainda por cima. Não cantam nem em espanhol, né? Cantam em andaluz. E pegam um flamenco mais tradicional e misturam com música eletrônica, com drum and bass. É muito legal. Essa cena aí da Andaluzia é muito interessante. E Colômbia, né? Que é minha grande paixão também, que sempre tem muita coisa a oferecer, né? E sempre tem coisas muito boas saindo de lá. E agora esse disco do Bad Bunny
tem uma música com a Lisa, né, do Bom Mistério. Sim. Então é um país também que sempre tem coisa boa saindo. Perfeito. Renanzinho, quer trazer alguma coisa? Bomba Estéreo, eu acho que é um ótimo começo, porque mistura meio que milhões de coisas. Então acho que o Bomba Estéreo sempre tem caminhos malucos pra você seguir. Eu acho super interessante. Pra quem quer ir pro universo mais clássico, eu acho que Buena Vista Social Club do Wim Wenders é sempre uma boa porta de entrada, porque você vai conhecer vários artistas maravilhosos e você pode se aventurar na música cubana. Eu acho, assim, muito, muito incrível. O indie pop chileno que a gente já falou por aqui. E eu acho também que o rock argentino é sempre um caminho válido, assim. A gente tem discos muito legais, muito interessantes. Então, para quem ainda é roqueira e quer ir por esse lado do rock, os trabalhos do rock argentino são muito legais. Eu gosto sempre de fazer esse caminho de ir perseguindo coisas a partir das coisas que eu gosto. Então, eu geralmente busco quando um artista que eu gosto fez uma música com aquele artista, aí vou fazendo esses hiperlinks. Eu acho um caminho bom. Eu vou fazer indicações que estão ali tangendo o clássico e o contemporâneo. Eu queria começar falando de… Acho que é fundamental, né, a gente conhecer quem foram essas pessoas que abriram caminho para a indústria que a gente tem hoje. Então eu citaria 3 nomes específicos. Aterciopelados, da Colômbia, que é a minha banda favorita de rock de todos os tempos. Aterciopelados tem um discurso político muito contundente. André Echeverri e Héctor Buitrago revolucionaram a música na Colômbia, não só em termos de rock, mas em termos de cultura popular mesmo. Acho que eles foram alguns dos primeiros dos ultra-latinos, né, que se chamava nos anos 2000, por trazer essas misturas, né, de champeta, de cúmbia, né, com gêneros mais heterogêneos, por assim dizer, né, rock pop. E também queria falar da Julieta Venegas, que é outro clássico. Sei que Renan Guerra adora. A Julieta, acho que é uma das artistas mais sólidas, né, em termos de discografia. Você vai ouvir o disco Aqui, de 1997, e vai ouvir o último single, Mismo Amor, e você vê que, sabe, são trabalhos extremamente feitos com a alma. Muito poéticos, ao mesmo tempo que conseguem dialogar com públicos diferentes. Eu gosto muito disso. E, claro, vou dar um classicão aqui agora. Pescado Rabioso, da Argentina. Acho que é a banda de rock que influenciou quase que todas as outras bandas de rock que a gente tem hoje na América, né? Abriram portas e, enfim, tinha um lirismo muito próprio deles, né? Vou indicar mais 2 só, pra fechar com 5. O trabalho da Natália Lafourcade. Eu acho que a Natália ela é pouquíssimo conhecida aqui no Brasil ainda. Deveria ter mais destaque, porque ela faz ela tem projetos, né? Os últimos 4 álbuns dela são álbuns dedicados exclusivamente a essa vontade de reconhecer e de expandir a nossa identidade latina, a identidade mexicana especificamente. E eu acho que isso tem um valor imensurável, um trabalho super reconhecido lá fora, que foi indicado ganhou, né, o Grammy norte-americano. Um Canto por México e Musas. Eu acho que esses 2 trabalhos eles merecem muito ser escutados. Eu disse isso pra ela numa entrevista que eu fiz em 2021. São trabalhos que são feitos realmente com um cuidado e uma dedicação que só uma pessoa que sente com a alma poderia fazer. E claro, La Mafiosa, Nath Peluso. Eu acho que a Nath, ela é hoje o grande ícone que a gente tem dessa palavra que se chama performance, né? Ela canta muito bem, ela tem um timbre que é muito próprio dela, ela tem uma energia de palco que eu, particularmente, eu vi raríssimas vezes entre os artistas do gênero. E também gosto muito dessa fusão que ela faz de salsa com hip hop, sabe? São coisas inesperadas, são experimentos, né, muito interessantes. Então, eu diria que estes são nomes que estão sempre na minha playlist e que eu super indicaria. Quero trazer 2 artistas aqui, mais com foco em eletrônica. A primeira é uma produtora peruana que eu já falei aqui algumas vezes, que é a Sofia Corteses. Ela é incrível, ela tem uma produção ainda muito enxuta, mas vale bastante a pena. Ela lançou ano passado um dos meus discos do ano, que é um EP,
que é o Fresia Madalena. Ele é muito bom, são 4 ou 5 faixinhas ali. E aí eu recomendo porque é latino mesmo, ela faz muito de pegar esses ritmos regionais da música peruana e meio que fragmentar dentro desse processo de composição dela. A última música que ela lançou esse ano, que é Estaciona Esperança, ela tem participação do Manu Chao, que a gente acabou não falando, mas é um outro nome, assim, muito importante. Eu acho que ele circulou muito aqui no Brasil. Ele gravou com Skank na época, assim, então ele é um nome bem conhecido e pode ser um caminho. E a outra, ela é uma eletrônica um pouco mais frenética, um pouco mais dura, que é a própria Ella Minus, que ela hoje é residente na Europa, mas ela, vez ou outra, traz esses elementos... Nos Estados Unidos. Ela era em Berlim, ela tava em Berlim, amiga. Não, Estados Unidos, amigo. Radicado nos Estados Unidos. Gosto demais dela, assim. O próprio Nicolas Jarre, pra quem gosta de uma bizarrice um pouco mais experimental, som com texturinha. Ele é norte-americano, ele é nova-iorquino, se eu não me engano. O pai dele era chileno, mas ele tem essa conexão com a cultura latina de um jeito muito forte. Vez ou outra, isso respinga nos trabalhos dele. Acho que No é a música que melhor representa isso. Então, vale bastante a pena. Ai, tudo. A minha dica de começar vai ser um pouco mais pop. E não no sentido de você se acostumar com a sonoridade locais, mas a sonoridade da língua. Então são pessoas que vão mais para esse campo do pop mesmo. Tem Lúcia Tachetti, que é uma mina que eu já dei aqui há muito tempo, ela é bem legal. A Paola Navarrete também. E o próprio Paul Higgs, que ele canta um pouco em inglês também, sim, mas eu acho que você vai pegar a sonoridade da língua, se acostumar com isso, para depois você pular esse step e ir para outras coisas de sonoridades mais locais mesmo. Acho que pode ser um caminho interessante. Boa. Bom, eu trago um clássico aqui, que eu acho que, como o Renan falou ali, né, do rock e tal, coisas que eu gosto. Comecei a ouvir quando eu assisti aquele documentário lá da Netflix sobre o rock. O Rompando Todos? Sobre o rock na América Latina. Eu e o Nick, a gente deu como sugestão pro pessoal assistir. É uma série bem legal. E aí eu fui descobrir o trabalho do Charly Garcia e eu vou recomendar o Cliques Modernos, que é de 83. Foi gravado no Electric Lady Studios, em Nova York. Ele é bem carregado de new wave, assim, então é uma coisa que eu gosto. E aí, acho que por isso também bateu bem aqui. E eu ia falar também da Ella Minus, o Acts of Rebellion, que é de 2020, que é um puta álbum. E acho que o pessoal pode gostar, quem gosta de música eletrônica. Então eu trouxe um de rock e um de música eletrônica. Tem um nome que a gente acabou não citando, que é franco-cubano, que são as irmãs do eBay. Nossa, maravilhosas. Elas têm essa pluralidade na língua ali, é um som bem versátil. Super. Elas utilizam muita coisa de elementos de matiz africana, então tem uma religiosidade muito impregnada ali no processo criativo delas. E é um nome que faz bastante sucesso aqui no Brasil. Eu lembro que tipo, elas fizeram... Já fizeram feat com Emicida. Feat com Emicida, fizeram uma apresentação lotada no áudio. Então, eu acho que é um trabalho bem interessante que pode abrir para outros horizontes musicais aí. O pai delas era um integrante do Buena Vista, né? Ele é cubano e a mãe delas acho que é venezuelana, alguma coisa assim. E aí elas moravam na França, né? Acho que é uma parada assim a história. Mas eu ia falar de família aquela hora, que o pai do Nicolas Jarre é chileno. Isso. Ele é um artista super respeitado. Tinha até a exposição dele esses tempos no Sesc Pompeia. Ele é super moderno, super interessante também. Fui ver meu sogro. O trabalho do meu sogro. Meu, né, gata? Perdeu, esse ele é meu. El Bandido. Nosso madrinho aqui, Pedro Carvalho, falou pros Math Rockers Tartuga Anônima, que é uma banda bem legal. Ele falou que eles vão eles vão tocar aqui no Brasil em agosto, com Andra Deck e Delta Sleep. Já quero ir. Bora! É bom você conhecer que já tem show. Já fica mais fácil. Tem que aproveitar, gente, que eles vêm uma vez na vida pro Brasil. Então, quem quiser já escuta, já estuda. Cara, qual o caminho mais fácil pra ouvir música latina? Tô pensando aqui, porque, tipo, pra mim não existe caminho mais fácil hoje em dia, 2022. Tudo é fácil, sabe? Qualquer provedor de streaming tem lá uma playlist de música latina clássica, música latina nova, rock latino, balanço latino, rap latino. Então, o caminho mais fácil, na verdade, é ter vontade.
simplesmente isso, é ter vontade. É ter vontade de conhecer coisas novas. Ter vontade de conhecer coisas novas de pessoas que estão habitando o mesmo continente que a gente, que estão vivendo realidades muito próximas que a gente. Ou seja, então você vai ouvir uma música que é de um artista chileno que lançou mês passado, ele pode estar falando muita coisa ali que também está reverberando aqui com a gente. Muito mais do que um artista de K-pop, por exemplo, um artista britânico, um londrino, sabe? Eu não consigo assim, imaginar. Logicamente que a gente pode pensar, né, nos grandes clássicos, Soda Stereo, Café Tacuba, Babasônicos, que já é uma banda clássica hoje, Los Tres, sabe, pra fugir um pouquinho ali da Argentina, sabe, La Vela Puerca. Vai ter muita banda legal, clássica, assim, pra se mergulhar. Só que eu acho que esse mergulho é uma coisa posterior. Eu acho que a gente não consegue mergulhar na música latina ouvindo, sabe, descendo, devorando a discografia da Julieta Venegas, que é maravilhosa. Mas eu acho que é uma coisa natural, é uma coisa de você se acostumar a ouvir música latina, se acostumar com o som da voz, se acostumar com as sonoridades, com a particularidade das sonoridades, e a partir disso você vai começando a se interessar por coisas e vai buscando, puxa, Charly Garcia, o que é legal do Charly? Poxa, Pescado Rabioso, o que é Pescado Rabioso? O que todo mundo fala desse disco Artold, sabe? Essas coisas, eu acho que elas vêm a posterior, assim. Então, pra mim, hoje, em 2022, o caminho é o mais fácil que existiu em todos os tempos, assim. Você quer ouvir música latina? Vá no seu provedor de streaming e procure uma playlist. Bom, e a Faro, né? A Faro é uma aliança de meios musicais e culturais ibero-americanos. Nada mais é do que um coletivo com 11 sites de 10 países que troca conteúdo. Essa é uma das nossas primeiras atitudes, digamos assim. A gente faz panoramas, que a gente chama panoramas, que são resumos mensais da cena local, e a gente compartilha esses resumos com os sites dos outros 9 países, com os outros 10 sites. A Espanha tem 2 sites. É uma aliança muito legal. A gente, logicamente, que esse não é o nosso único objetivo, essa troca de conteúdo. Há vários planos dentro do escopo do que a gente imagina ser a Faro. Atividades que contemplam shows, festivais, ações conjuntas. Então a gente ainda está discutindo bastante assim para pensar em ideias, de tornar alguns dos nossos desejos viáveis. Principalmente essa coisa de fazer um festival conjunto, alguma coisa que circule pelos países e tal, assim. Mas é isso, é um grupo de sites que passa as novidades de seus países diretamente para os leitores. Então, agora se o cara entra no Screenel hoje, ele vai saber as novidades de Cuba por um site cubano. As novidades da Espanha por um site espanhol, Chile, Colômbia, Bolívia, Argentina, Uruguai. Então a gente, assim, para mim, me ampliou muito o olhar sobre essas cenas. São panoramas mensais novos, né? A gente tá falando de novidades, a gente tá falando de cenas clássicas, né? A gente tá falando de artistas de 20, 30 anos, a gente tá falando de nomes que surgiram agora, né? O destaque desse mês no Screenel pra Faro foi a MC Tá, mas eu convido todo mundo, assim, para dar uma olhadinha. A gente tem os panoramas, tem a nossa playlist no perfil oficial da Faro no Spotify. E vida longa, a Faro. Fechamos, meus amigos. Demos recomendações, apontamos direções aí para os ouvintes. Essa discussão, obviamente, não acaba aqui. Você pode participar lá no nosso Instagram, na edição desse episódio, e comentar um pouco sobre a sua relação com os ritmos, com a música latina, com essas múltiplas músicas latinas. E aproveita para dar a sua recomendação lá. Flávia, mais uma vez, muito obrigado. Que bom ter você aqui. Já faz tempo que a gente queria convidar você para gravar. E acho que a gente acertou no tema corretíssimo. Adorei. Perfeito. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz. E me acompanhe no Twitter e no Instagram, que às vezes eu dou umas dicas também por lá. Boa. Deixa suas redes sociais aí, tudo onde as pessoas te acessam. @Flávia Durante no Instagram, no Twitter. E é por lá. Perfeito. Boa. Vamos para o próximo bloco do programa. Não paro de ouvir.
Segundo bloco do programa. Isa, o que é este bloco? Neste bloco, meu amigo Kleber, a gente traz novidades que a gente não tá parando de ouvir aí, né? Lançamentos, coisinhas boas pra dividir com você, ouvinte. Boa. E o que você, Renan Guerra, meu irmão dotado de muita informação, de muito conhecimento musical, traz Meu Deus. nessa Você semana? viu como ele é? Ele tá impossível. Meu hot Ele tá boy. impossível. Vamos lá. Quando tudo era novo, do Star, STRR, que se Já escreve, participou pra quem tá. aqui do programita. Produtor paraense de música eletrônica, já trabalhou com alguns nomes como Arthur Nogueira, Adriana Calcanhoto. Ele vai lançar seu disco de estreia, chamado Quando Tudo Era Novo, o mesmo nome desse single. Eu achei bem gostoso, eu acho que tem a ver com o que ele já vinha produzindo. Kleber, não vai sacar. Atrapalhar a gravação, cara. Ai. Eu achei bem interessante como ele segue na linha que ele já vinha apresentando nos trabalhos anteriores. Ele tem um EP bem legal de 2020 que o Kleber recomendou por aqui. Então vale a pena conferir Star Quando Tudo Era Novo. Além disso, tem uma cantora chamada Shy Honey. Ela é de Portland. Ela faz um indie pop meio rock, assim, tudo meio misturadinho. Bem, nada tipo que vai revolucionar o mundo, mas bem gostoso. E ela lançou um single chamado Sidewalks. Achei bem interessante. E por último de single, a nova faixa do Ombu, Reclame. Eles já tinham lançado o primeiro single chamado Pare. Eles vão lançar o primeiro disco, né, da banda. Eles já tinham alguns EPs, que vai se chamar Certas Ideias, vai sair pela Balaclava. E eu achei essa faixa super bonita. Tem produção do Cassim e tem participação da nossa querida Elo Cleaver. Então achei super gostosa. Pra quem não conhece o trabalho do Ombu, eles têm poucas faixas ainda, então dá pra vocês ouvirem o que eles já lançaram enquanto aquecem pro disco de estreia. E de discos, eu tinha esquecido de falar por aqui do disco da Antônia Moraes, era alguma coisa que eu tava ouvindo bastante semana passada. Se chama Ímpar 60. Tem produção do Arthur Kunz, que era do Strobo e que participou do Amantes. É um trabalho em que ela revisita canções do pai dela, Orlando Moraes. Ai, eu confesso que eu não conhecia muitas coisas do Orlando, achei bem interessante, assim. Ela fez uma seleção bem legal de faixas que conversam bastante com a nossa atualidade, assim, não tem uma coisa meio datada, assim, é super moderna, a produção do Arthur é super bonita, achei bem interessante. E, além disso, saiu um novo EP do Adriano Sintra, chamado O Palhaço. Olha, Gente, Ele é eu lembrei dele hoje. Nossa. Conectadas. Ele é um EP de 4 musiquinhas, mas ele dura quase meia hora. Tem são um pouco mais longas. Ele é mais voltado pra essa coisa meio indie rock, meio rock anos 80, assim. Eu achei bem interessante. As letras são bem tristinhas, assim. É bem pra quem quer um rock triste. É isso. Boa, arrasou. E você, meu amigo Nicolas dos Santos Silva? Bom, tenho 2 diquinhas. A primeira é o single do Sorry, aquela banda bem legal que lá em 2020 lançou o disquinho 9 to 5. Ano passado eles lançaram um EPzinho que foi tipo ok, mas não mas tão o bom álbum quanto… aqui, acho A Isa um dos recomendou o melhores, álbum. né? E aí Gostei. eles lançaram essa semana um novo single que chama Let the Lights On. É o primeiro single do próximo disco deles, que chama Anywhere But Here, que será lançado em outubro. E, pô, eu gostei bastante. Tá bem divertida a música. Lacraste. Acho que volta um pouco ao que eles Vai, fizeram lá agora no dá a sua disquinho. dica que você vai roubar. Vai. Puta que pariu, Black Mid vai. voltou, lançou a braba. Eu acho que esse disco não é pra todo mundo, acho que não é uma coisa fácil, assim, tipo… Não! Nossa! Não, e eu digo porque ele é um disco muito esquisito, assim, tipo, ele não é… Não é uma coisa que você põe pra ouvir num sábado à mas tarde. dentro- fala, tipo, O disco em questão é o dentro Hellfire, do- que você não citou o nome. Dentro do espectro Black Mid tá tudo bem, né? eu acho que é bem uma continuação do Cavalcade, assim, tipo, ele leva as coisas bem mais a fundo na Eu achei questão mais esquisito. divertido. Eu achei Eu mais também. divertido. Eu também. Puta, são umas letras, tipo, cada uma vai pra um canto muito diferente. Muito assim, louco. com narrativas esquisitas, mas que… E declamadas, assim, é uma coisa meio… Ele cria uns Cabaré anos personagens 20. bizarros que te levam pra umas Muito direções bom. completamente imprevisíveis. Assim, eu também achei bem legal. Eu acho que esse disco meio que consolida o Black Mid como uma das coisas mais interessantes da cena inglesa atual. Assim, a gente tá vivendo um processo
bem rico, assim, de discos Sim, muito incríveis. bandas, né? Bandas muito boas. O último disco do Black Country New Road, pra mim, é fantástico. Que é da mesma cena, né? É, tipo, e esse disco meio que chega dentro disso, só que de uma forma completamente esquizofrênica, assim. Eu acho que a imagem de capa dele é uma síntese do que você encontra e do que você não encontra dentro do disco, sabe? É, tem uma coisa meio capetística na capa, né? E o disco, ele vai meio que nesse caminho, assim. Eu gostei de uma parada de rádio, assim, também. Sim. Tem meio umas sim, tem umas intermissões, tipo... né? Tipo... E acho que musicalmente ele leva... Pode ser considerado prog, mas eu acho que ele vai pra além disso. Ele vai pra uns cantos muito loucos, assim, tipo... Não é só o rock progressivo ali que a gente conhecia dos anos 70 e 80. Ele vai pra uns cantos diferentes. Ele vai muito de jazz, aí tem elementos de música flamenca. Eu não consigo elencar, assim, o Black Midi, sabe? E tem umas instrumentação bizarra no meio do nada, assim, tipo, uma fanfarra. Eu tava vendo que eles se apoiaram muito em estruturas de peça de teatro também, algumas das músicas, de trilhas de musicais antigos. Foi tipo pode ver que às vezes tem umas orquestrações, assim, do nada. Sim. Pra mim é rock, o que eles fazem é rock, mas de um jeito... É rock, mas cheio de, né, de referências mesmo, assim, muito legal. E acho que além disso paira, assim, uma coisa meio desesperançosa no disco, assim, um negócio meio, sei lá, quero me descolar da realidade. Sabe, meio dadaísta, assim, tipo, tá tão fodido o mundo que eu quero me desligar de alguma forma. E acho que existe essa vibe, assim, no disco. Até no Cavalcade. O Pedro Carvalho, nosso apoiador, falou aqui, velho, que coisa boa ter bandas lançando discos assim. Cadê Balaclava, nosso showzinho? Pois é. Ai, gente, ficou com Deus, né? Faltava uma semana da pandemia. Ai, nem vamos falar disso. Mas enfim, é isso. Esse discão é maravilhoso. Espero que todos ouçam. Boa. Isadora, o que você traz nessa semana? Vamos lá, gente. Eu trago... Nossa, eu tô bem calcada na Balaclava também aqui. Bibadoob lançou o segundo álbum. Bom demais. Utopia. Achei uma gracinha. Achei melhor que o primeiro. É. Gostoso. Tem tudo aquilo ali que a gente sabe que ela gosta. Megastar, Pavement, trilha sonora do Juno. Tipo, sabe? É aquela coisa lá. Bandas de meninas dos anos 90. É tudo, misturar tudo isso num caldeirão e de um jeito bem levinho, assim, gostoso, divertido em alguns momentos. Uma delicinha, gente. Sim. Guitarrinha ali, as meninas, muito bom. Steve Lacy, com Gemini Rides, achei muito bom. Ouvi uma vez só, confesso. Mas achei muito bom. Ainda tô digerindo, mas já achei... Talvez como álbum, assim, melhor do que o trabalho anterior, sabe? Não, porque o anterior é bem ruim. Você acha bem ruim, amigo? É bem não acho bem ruim. Eu acho ele desigual. Eu acho ele tem uns highlights e alguns momentos... Exato. Então, esse eu acho que é bem mais constante. Mais amarrado, assim, mais bem amarrado. Achei gostoso, ouvi uma vez. Ele é bem gostoso. Nossa, as fotos dele. Né? Ele é bem gostoso. Então... Do Launder, o álbum Happening. Eu não conhecia, confesso. Eu dei de dica aqui em algum momento. O single, né? Sim. Então. Daí o Dota falou pra ouvir e eu achei bem legal. Chama Happening. Gente, é 1000% Balaclava Records, tá? Então, quem gosta das bandas vai gostar. Bem vibezinha, meio shoegazezinho, guitarrinhas... Explosões no ar, meio um dream pop também. Eu gostei bastante, gente. Vou eu, então. Como minha amiga Isadora não falou e a prioridade é dela, eu vou roubar, porque Gila Band, ex-girl band, você anunciou o disco novo e eles lançaram essa maravilha chamada Eight Fevers. Muito boa. O disco é o Most Normal, que é o terceiro álbum de estúdio deles, e sai no dia 7/10 pela Rogue Trade. E assim, parece que eu tô ouvindo uma máquina de lavar transando com uma britadeira, assim, é uma delícia. Meus amores. Ai, amigo, eu amei que você deu. Porque eu gosto deles, é que você... Eu tenho bandas que são prioridade sua, então eu deixo você falar. Na real, eu esqueci que tinha saído essa semana, tá? Porque não saiu na sexta, saiu acho que na terça. Terça passada foi. Nossa, mas eu tô confusa, muito bom. Mas muito boa, muito boa. Seguindo aqui nos singles, Panda Bear e Sonic Boom também anunciaram um álbum em conjunto. Ele se chama Reset. Ele sai no dia 12/8 pela Domino Records. Eles lançaram essa música que é Go On. O Panda Bear, obviamente, do Animal Collective. E o Sonic Boom é aquele produtor
que é ex-integrante do Spaceman 3, que já trabalhou com Sim. Beach House, com MGMT. Ice Age. E eles vão fazer esse disco que é meio que inspirado em antigas canções dos anos 50 e 60 de rock do WAP, só que nessa abordagem psicodélica deles dois e completamente maluca. Então, e eles são super amigos a nível do Sonic Boom se mudar para Portugal para ficar mais perto do Panda Bear para eles trabalharem com mais frequência. Então, são colaboradores já tem mais de uma década que eles lançam coisas em colaboração. Voltou também os maravilhosos do Young Fathers com Jerônimo. É um trio escocês muito bom. Fantástico. E eles lançaram agora essa música que provavelmente vai abrir passagem para o novo álbum de estúdio deles. Quem me surpreendeu muito foi a Indigo Spark, que eu até recomendei por mensagem pro Renan. Ela vai lançar o segundo álbum dela de estúdio em carreira solo. Tem produção do Aaron Dessner do The National. O disco anterior teve produção da Adrian Lenker. E ela lançou essa música que se chama Pressure in My Chest, que é maravilhoso. O disco se chama... é muito chique. Muito. O disco se chama Hysteria e ele sai no dia 7/10 pela Sacred Bone Records. E por último, o disquinho da semana que eu adorei, Lil Silva com Yesterday is Heavy. Primeiro álbum de estúdio dele, que é cantor, compositor e produtor inglês, que já trabalhou com um monte de gente foda, já trabalhou com Adele, umas pessoas bem incríveis da cena inglesa. E esse disco, ele transita entre elementos ali de future R&B, de música eletrônica, mais pista mesmo, e tem muitas participações especiais. Bad, Bad, Not Good, Charlotte Day Wilson, Sanfa. Então, é um trabalho bem interessante, uma boa apresentação desse homem maravilhoso. Boa, lacrou. Vamos pro próximo bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Chegamos agora ao terceiro bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Renan, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas atemporais. Pode ser de música, cinema, livros, conceitos, o que a gente quiser. Muito bom. Isa, qual que é a sua dica? Gente, eu assisti... Nem lembro se a gente já deu... Se alguém, quer dizer, no caso deu. Mas eu assisti ontem o Halftime, da Jennifer Lopez. O documentário que tá no Netflix. Não sei se vocês viram. Não. I don't know her. Ai, gente, nossa menina J.Lo casou com o Ben Affleck essa semana. Eu tô muito feliz por ela, sabe? Acreditem no amor, 20 anos depois deu certo. Então se deu, cara... A Vanessa Camargo da Lavelle. É isso, tá alinhando, tá realinhando tudo, Renan. Você sabe disso, você sabe. Pra chegada do novo cometa. Exatamente. E aí, bom, eu achei gostoso, assim, de assistir. Cara, né, eu cresci vendo a J.Lo, mas eu não tinha tanta noção de que a mídia meio que massacrou ela, assim. Porque ela, né, namorou vários caras famosos e tal. E ela começou como atriz. Tipo, eu não tinha muito essa linha do tempo na cabeça. Tipo, que ela fez a Celina, né? Aquele filme clássico. E aí ela não era levada muito a sério como atriz. Entra pro mundo pop. Começa a lançar as braba toda. A mulher não para. 50 anos. Tá muito melhor que eu fisicamente falando. E emocionalmente não, também, sério. né? E emocionalmente também. Pois milhões... Você tá derrotada, amiga. Eu tô, tipo, em Ela tá sem o Ben frangalhos. Affleck dela. Eu tô sem o meu Ben Affleck. E é isso, gente. Gostosinho de assistir ali. Passa rapidinho. Então, taca o play ali pra assistir A Vida de J.Lo. Eu vou aproveitar e vou furar e vou emendar, porque a Isadora falou de Selena. E eu, como dica inspirada pelo tema deste programa, quero recomendar a obra da maravilhosa Selena Quintanilha. Que tudo! Ela que é uma cantora e compositora norte-americana, ela que talvez seja um dos nomes que mais faz falta na música pop latina hoje. Eu acho que ela contribuiria muito pra Caliuches. Caliuches é extremamente fã. Eu fico imaginando como seria Caliuches e Selena colaborando juntas hoje. Ela foi uma referência de música latina, de música mexicana, de cultura mexicana para os Estados Unidos. Ela começa a carreira dela no começo dos anos 80. Ela tem em vida 4 álbuns de estúdio que eu quero recomendar, que é o Selena de 1989. Ele é mais fraquinho, mas eu acho que é um bom disco de estreia. Aí vem o Vem Comigo, de 1990, Entre a Mim Mundo, de 1992, e a obra-prima dela, que é Amor Proibido, de 1994. E aí ela tem um disco póstumo que é lançado em 1995, que é o Dreaming of You, que era um disco que marcaria a transição dela de cantar em espanhol e em inglês.
Selena, pra quem não sabe, ela era uma jovem cantora, filha de pais altamente religiosos e repressivos, que eles eram se não me engano, da Assembleia de Deus ou Testemunha de Jeová, eu acho. Ela começa a se apresentar como cantora, ganha bastante destaque. Cada disco novo dela que ela ia lançando, ela ia se transformando em um novo fenômeno da música pop, do pop latino. Pra mim, ela é muito análoga a Mariah Carey, porque no estilo de compor, dos temas e tudo, óbvio, dentro desse espectro da cultura latina. E aí tem uma questão de que ela, durante muito tempo, a indústria da música tentou empurrar mulheres mexicanas ou mulheres latinas que tinham traços de mulheres norte-americanas. Então era muito comum você ver cantoras loiras mexicanas sendo alavancadas pelas gravadoras. E a Selena era o oposto disso, porque ela tinha de fato traços de mulher mexicana, ela tinha aquela fisionomia do olho voltado para as culturas indígenas dos povos da América Latina. Então ela teve esse impacto, essa representatividade enorme para a cultura norte-americana, até que ela foi assassinada pela antiga amiga e meio que mulher que gerenciava parte da carreira dela, assim, parte dos negócios dela, que foi a Yolanda Saldivar. A história, assim, é bem pesada. E aí, pra ter uma noção do quanto a Selena é importante, essa Yolanda hoje, ela ainda é presa, se não me engano, ela vai ficar até mais alguns anos. Ela pegou prisão perpétua, mas com chance de poder sair. Só que o impacto cultural da Selena foi tão grande que a máfia mexicana colocou um preço sobre a cabeça dela. Então, se ela sair, ela provavelmente vai ser morta. E ela vive na penitenciária isolada das outras presas, porque as presas latinas querem matar ela também. Então, assim, a população latina para de rir, Renan. É que eu amei essa história, eu não sabia de toda essa Não, essa história é ótima. Eu também não. E cadê o podcast sobre isso? Eu quero agora. Chico Felice, vai lá. Fazer um clássico aí, vou achar mais fofoca. É muito bom, assim, recomendo muito que mergulhe nessa história. A Jennifer Lopez interpreta a Selena, um dos primeiros grandes papéis da Jennifer Lopez, quando ela não era nem cantora ainda, ela foi muito por um acaso, assim. Mas recomendo muito, pega essa discografia ela aqui era curtinha. Muito jovem. E linda, uma mulher lindíssima, anos. de um senso estético absurdo. Vale muito mergulhar na história dela, então aproveita aí. Já que falamos de música latina, Selena é um bom começo. Inclusive, Selena Gomez, o nome dela vem de Selena por causa da cantora verdade. Selena. Boa, bom demais. Renan, sua vez. Bom, a minha dica hoje é um perfil de TikTok de uma jornalista chamada Carol Gomes, é Carol com K. E o arroba dela é Enfim Carol, ela fala sobre cultura pop. Eu acho bem interessante o olhar que ela traz, assim. São vídeos curtinhos de TikTok, então ela explica um pouco sobre séries, filmes, super-heróis, essas coisas. Só que ela tem um olhar bem interessante, tanto para esses debates que as pessoas têm, às vezes, sobre representatividade, consumir ou não determinadas obras. E além disso, ela traz outras coisas que são um pouco mais leves sobre formatações, estéticas, essas coisas de criação mesmo da cultura pop. Eu acho que é bem interessante. Vale a pena seguir ela lá no TikTok. É @EnfimCarol. Vai ter o nome dela aqui no link embaixo. Boa. E você, meu amigo Nick Aurélio Fak Silva? Meu Deus. Sou seu primo agora. Eu tenho uma diquinha que é um disquinho que meu amigo Tyler falou. Ouve isso aqui que é bom. Eu falei, Tyler, the Creator? É bom. Zau de Future, velho. É o Motown Meets the Beatles. Que é basicamente a galera da Motown fazendo covers de Beatles. Então, é simplesmente maravilhoso. É um disco de 95, pelo menos lançado em 95, eu não sei se foi gravado antes. Faltou apuração aí. Mas, cara, eu tentei achar antes da gravação, mas eu não consegui. Foi mal, gente. Tem clássicos como A Hard Day's Night, pela Diana Ross. Tem We Can Work It Out, pelo Stevie Wonder. Tem Yesterday, por Marvin Gaye. Tem Come Together, por Supremes. Então assim, não é de 95, não. Ele é antigo, porque se foi o Marvin Gaye, então ele é, no mínimo, até dos anos 70. Então, acho que ele foi compilado e lançado em 95, mas as gravações são anteriores. São 17 musiquinhas, quase 1 hora. Maravilhoso, assim. Tem versões que vão mais pra esse campo do soul mesmo. Tem coisas que fica nesse R&B meio rockinho que os Beatles já faziam. Enfim, maravilhoso, assim. Vale muito a pena mesmo. E é isso. Comentários referentes à edição número 204, as músicas mais tristes do mundo, e que contamos com a participação da maravilhosa Karen Jones. Muitos comentários, pessoas ficaram emocionadíssimas. Foi babado, Renan. Vou começar aqui, ó.
Odila.diz falou: achei interessante colocar Cãozinho Xuxo. Nessa linha, a mais triste pra mim é o Caderno do Toquinho. Vocês já fizeram um episódio sobre música infantil dos anos 80 e 90? Nos créditos desse álbum da Xuxa tem Rita Lee, Roberto Carvalho, Frejá e Stevie Wonder. Teve outros álbuns que também só reuniu os melhores da MPB. Pra gente miúda, foi o meu primeiro contato com a música. Eu achei a pauta legal. bem interessante. Eu acho que a gente pode fazer um programa sobre música Tem um infantil. monte de coisa maluca de música infantil dos anos 80, então era assim, um babado. Boa. Dentro do universo do Mundinho Xuxa, o @ravishmented comentou uma história triste, né? Renan Guerra indicando a Xuxa me fez lembrar do momento em que meu hamster estava bem doentinho e ele veio a falecer nas minhas mãos. Nos últimos momentos dele, fiquei deitado na rede cantando em loop. Felicidade foi embora até ele partir. Saudades do meu ratinho. E tem um emoji do Rantaro. Meu Deus, eu vi esse comentário. Eu achei uma história tristíssima. No ratinho Xuxa. Não, mas depois ele mandou: se serve de consolo, ele tem um irmão que ainda é vivo, eu cuido também. A minha mãe tem uma irmã dele com ela, então a família Rantaro tá bem. Continua. Família Rantaro. Comentário do Mal GF, ele falou: Duda Beat Todo Carinho é a definição da gay solteira progressista que mora em São Paulo, signo de água, voltando melancólica da Kevin. Me identifiquei muito. Um pouco direto isso pra gente, eu achei. Achei bem específico. Chamou, hein? O Olho Ouvido falou: episódio com as músicas mais tristes e não teve nenhuma da Maria Bethânia. Esperava mais do Renan Guerra. Podia ter lembrado também da fave dele, Adriana Calcanhoto, cantando do fundo do meu coração. Eu quis fazer diferente, eu quis trazer, inovar, entendeu? Surpreender. Aí por isso que eu vim com a Xuxa. Comentário do Caio Brás. Olha, comentário de famosos aqui. Ele falou: Famosos. 100% Radiohead, melancolia. Ó. Certíssimo. O @Joner558 comentou: de tempos em tempos eu volto para uma experiência de tristeza, choro e catarse com o Karen Lowe do Sufjan Stevens. Mais Ai. especificamente na Trinkel Jean, que tem uma melodia super pequena e melancólica que já deixa aquele nozinho na garganta. Seguida da fantasmagórica 4th of July, em que eu vou segurando para não chorar. Mas quando ele entra na estrofe final repetindo We are all gonna die, já perdi tudo. E terminando em The Only Thing, em que eu tô só ali com ele pensando: eu também vou arrancar meu coração. Enfim, né? Gays e suas mães. Católicas e suas mães. Lembra dessa página? Meu Disso? Deus do Comentário céu. do Polones, ele falou: paciência do Lenine na voz da Elza Soares me faz chorar sempre que ouço. Conheci essa versão no encerramento do filme Estamos Juntos, o que potencializou ainda mais o drama. Eu sou @KleberFak no Twitter e no Instagram, dicas diárias de músicas todos os dias, e você também pode acessar o meu site musicainstantanea.com.br. Eu sou @Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora _ no Twitter. E é isso, um beijo, hein? Eu sou _Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Essa semana saiu um Clássicos VFSM com participação especial do Maurício Pereira, que a gente comentou sobre o disco de 1969 do Caetano Veloso. Tá bem chique, então dá o play. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E eu quero voltar aqui e falar do Mono. A gente lançou nas últimas 2 semanas os últimos 2 episódios. Tem Jadissa Castro e Bugarins. É um final muito legal da 3ª temporada. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. E se puder, seja como um de nossos apoiadores maravilhosos e apoie a gente no padrim.com.br/podcastvfsm. Hoje temos aqui a participação de Pedro Carvalho, Tuane Malman, Gabriel Benevides, Jefferson Kozenieski. Muito obrigado por apoiarem o nosso podcast. É isso, muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.